E aí pessoal, tudo bem? Hoje no canal do YouTube eu vou falar um pouquinho como são os exames após o câncer, né? Quais são os exames que você tem que ficar fazendo normalmente depois que trata, depois que fica tudo bem, tá? Então eu queria que vocês assistissem lá. Para entrar no YouTube é muito fácil, é só clicar no meu nome aqui em cima, vai abrir a página do meu perfil, aí tem um linkzinho azul, você clica nesse link e aí você vai clicar no YouTube e vai aparecer lá direto para vocês assistirem o vídeo, tá? Então assistam lá, deixem seus comentários que vai ser muito interessante. Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um tema que eu recebo às vezes muitas perguntas sobre isso, que é como são os exames após o câncer. A gente passa pelo tratamento, aquela fase mais difícil, e depois, o que a gente faz depois disso tudo? Como é que é todo esse acompanhamento após o tratamento do câncer? Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria só que vocês, aqueles velhos recadinhos, né? Cliquem no botãozinho se inscrever para poder se inscrever no canal, tá? Depois cliquem no sininho para ativar as notificações, assim vocês vão receber toda hora, todos os vídeos, vocês vão receber uma mensagenzinha, tá bom? E não deixe de curtir o vídeo e também deixar seus comentários, suas dúvidas, porque vai poder me ajudar também a fazer mais vídeos interessantes para vocês e responder as dúvidas diretamente, tá bom? Bom, tema de hoje é como são os exames após o câncer. Bom, isso aí varia muito, lógico, né? Dependendo do tipo de câncer. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do câncer de mama, que as mulheres passam pela cirurgia, pela quimioterapia, e aí depois passam pela radioterapia e na maioria das vezes ficam fazendo depois um tratamento com hormônio. Como é que a gente faz esse acompanhamento? Na maioria das vezes existem uns números meio que pré-estabelecidos que a gente vai ficar, uns números de meses que a gente vai fazer os exames, né? E também vai depender da agressividade do tumor, do grau que ele era antes, né? Se era um câncer mais inicial, se era um câncer mais avançado. Então isso tudo a gente vai levar em conta na hora de pedir os exames, né? E também uma coisa que a gente vai sempre levar em conta é o tempo passado depois de todo o tratamento. A gente sempre sabe que todo câncer tem a maior chance de retornar, de voltar, no primeiro ano, no segundo, aí no terceiro já cai um pouco, depois no quarto cai bastante, no quinto cai bastante. Por isso que eu já falei sobre 5 anos, inclusive tem um vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem dar uma procurada, o porquê dos 5 anos. Mas conforme vai passando o tempo, a chance do câncer voltar vai sendo menor e aí existe a possibilidade da gente diminuir, na verdade aumentar o intervalo de exames, né? Bom, dependendo do tipo de câncer, primeiro, a gente tem alguns exames de sangue que a gente pode fazer o acompanhamento, que aí eu já falei também em um vídeo anterior, que são os marcadores tumorais. A gente pode pedir os exames de sangue gerais para ver como é que está a saúde como um todo, pode pedir alguns exames para ver se não tem nenhum órgão acometido, por exemplo, um dos principais órgãos que dá metástase é o fígado, então a gente pede normalmente sempre a função do fígado para ver se não tem nenhuma coisa alterada que vai dar um alerta para a gente. E tem os marcadores tumorais, que às vezes aumentam, nem sempre aumentam, mas às vezes aumentam, e aí pode dar um sinal de alerta também do câncer estar voltando, tá? Então, primeiro são exames de sangue que a gente faz para a gente ver se tem algum sinal do câncer voltar. Segundo exame que a gente costuma utilizar, exames de imagem, né? Então, na maioria das vezes, o melhor exame de imagem é a tomografia, né? A tomografia ou a ressonância. E aí, dependendo do local do exame, do câncer, a gente pede ou tomografia ou ressonância. Então, a gente tem, por exemplo, para mama, a gente pede tomografia do corpo inteiro, para pulmão, a gente pede tomografia do corpo inteiro. Agora, às vezes, por exemplo, um câncer de colo de útero, a gente pede tomografia tomografia de abdômen, ressonância de abdômen, que a ressonância às vezes é um pouquinho melhor. Então isso vai variar de acordo com o câncer e de acordo com o tempo. Às vezes
No início você pede tomografia de corpo inteiro, do corpo inteiro. Quando eu falo também é tórax e abdômen, né? A gente não precisa ficar pedindo das pernas. E dependendo da situação, a gente pede do crânio também. Se aquele câncer que a pessoa teve tem um risco de se espalhar e dar metástase para o cérebro também. Aí a gente também tem que incluir nessa investigação a tomografia ou a ressonância de crânio. Tá? Em alguns casos específicos, por exemplo, câncer de mama, a gente acrescenta todo esse rastreio a mamografia e o ultrassom de mama. Né? No câncer de cólon, a gente acrescenta nesse acompanhamento a colonoscopia e, por exemplo, o câncer de colo de útero a gente acompanha também com o preventivo. Tá? Um exame que muitas pessoas fazem e acham que é o melhor de todos é o PET. Não sei se vocês já ouviram, é o PET-TC, né? Que é um exame mais específico do que a tomografia. Né? Na verdade, ele é uma tomografia e aí a gente faz um contraste especial que marca de uma forma diferente os tumores. Então, ele, na verdade, é um pouco mais acurado, um pouco mais sensível. Mas também a gente não deve pedir o PET sempre para qualquer situação. Né? Primeiro que é um exame caro e, às vezes, dependendo da situação, pode até confundir a gente. Então, a gente pede o PET em determinadas situações, quando o risco é maior. Muitas vezes, quando o risco do câncer é voltar, a gente nem pede a tomografia também, porque o exame de tomografia é um exame com radiação. E a radiação tem um mínimo risco também de gerar câncer e tudo, é mínimo o risco, mas se a gente fica fazendo tomografia toda hora, pode ser que aumente um pouquinho mais esse risco. Né? Então a gente evita a tomografia toda hora e aí às vezes a gente substitui por um raio-x, um ultrassom, que o ultrassom não tem tanto esse problema, isso quando a chance do câncer voltar é menor, é mais baixa. Tá? Então, basicamente a gente faz esses exames de uma maneira geral. Tem exames específicos dependendo do tipo de câncer, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço tem que fazer o exame também da cavidade, faz uma videolaringoscopia, que aí é mais com cirurgião de cabeça e pescoço, né, e o otorrino. Então vai variando aí de acordo com o tipo de câncer. Tá? Qual é o período? Qual é mais ou menos o período? Nos primeiros anos, primeiro, segundo ano, a gente faz entre 3 e 4 meses, mais ou menos de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Isso de uma maneira geral, não é regra e vai depender, como eu já falei, do estágio do câncer no início. Se ele era um câncer mais inicial, a gente normalmente faz com um espaço maior, às vezes 6 em 6 meses. E se o câncer é um câncer mais agressivo, a gente também faz no intervalo menor, tá? Então a gente no primeiro ano, pro segundo ano faz ali de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, depois a gente às vezes passa para 6 em 6 meses e quando vai se aproximando lá do quinto ano e após o quinto ano a gente pode também passar para uma vez por ano, dependendo do câncer também, sempre lembrando que depende do câncer. Mas essa não é uma regra. Tem alguns cânceres, por exemplo, que eles podem voltar depois de muito tempo, depois de 5 anos, até 10 anos depois podem voltar. E aí a gente às vezes faz esse acompanhamento mais rigoroso, de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, até depois dos 5 anos. Por exemplo, são os cânceres germinativos, né? Um câncer de ovário e câncer de testículo, mas não é o câncer de ovário comum, tá? É um tipo específico de câncer de ovário. E os cânceres de testículo também. Então, é mais ou menos essa lógica que a gente usa, tá? 3 meses, depois 6 meses, depois 1 ano, mas logicamente que pode variar de acordo com o tipo de câncer, e aí a gente tem que procurar sempre o médico, fazer sempre acompanhamento, não abandonar, porque a gente tem que estar sempre alerta para poder tentar descobrir o retorno do câncer no início, porque muitas vezes quando ele retorna, a gente mesmo assim consegue operar, fazer quimioterapia, radioterapia, tratar de qualquer forma e ficar curado, mesmo com ele voltando, tá? Então é importante fazer os exames de controle e se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem colocar nos comentários que eu posso ir respondendo. Às vezes faço até um segundo vídeo falando sobre isso, sobre exames de controle. Tá bom? Então, um abraço, gente.